Bom dia. Bom dia, Bruno. Olá, Lucas. Bom dia. Aqui no Brasil ainda é muito cedo, Pois, estou a perceber. estamos acordando aqui. Peço um minutinho, por favor. Claro, claro que sim. Em que lugar do mundo você está? Estou em Portugal, no Porto. Em Portugal, no Porto? Sim, sim, sim. Aqui já são 11h15, portanto, mais 2 horas que em Cabo Verde. Portanto, Sim. já estamos bem. Embora hoje seja feriado, hoje é o dia, Sim. em Portugal é feriado nacional, é o dia da implantação da República, depois de muitos séculos de monarquia. Em 1910, começou uma República aqui em Portugal. Portanto, hoje é feriado. E portanto está tudo tranquilo. Que bom. Bom Então dia. você vive na... Bom dia, Ivan. Bom dia. Olá, Lucas. Olá, Bruno. Bom dia. Muito bom dia. Já temos aqui pelo menos 2 dos nossos oradores. Falta-nos o Felínio Freitas, que estava na outra sessão, portanto, deve estar a entrar. Vamos aguardar só um pouco mais. Obrigado a todos também pela vossa presença. Bom dia. Estão também aos poucos a entrar mais alguns participantes nesta sessão. Estamos na hora, mas penso que poderemos aguardar mais 1 ou 2 minutos para garantir que todos se podem juntar e também ouvir as vossas apresentações e depois haver um espaço de diálogo que me parece que vai ser bastante interessante, até lendo os vossos resumos, os vossos abstracts. Acho que vamos ter aqui matéria de bastante interesse para ser discutida. A organização pede-me também para informar, embora o Zoom muitas vezes se encarregue disso de imediato, de recordar que a sessão está a ser gravada para documentação também do evento, e parece-me bastante interessante. E depois, então, como disse, e se tiveram a oportunidade de seguir já outras sessões, percebem que no final haverá então um espaço para debate entre todos, entre os oradores e também o restante público. E portanto, se calhar agora já são 11h17 e até para depois não comprometer a importante parte do diálogo e do debate, se calhar arrancávamos com as apresentações. O meu nome é Bruno Pereira, que é um prazer estar aqui convosco esta manhã. Sou docente na ESMAI, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Politécnico do Porto. Sou também membro integrado do I2ADS, do Instituto para a Arte, Design e Sociedade, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e portanto é um prazer estar aqui mais uma vez a representar estas instituições, mas também a moderar, em nome pessoal, esta mesa que tem temas muito interessantes e que me tocam também particularmente. E portanto, vamos arrancar. Eu apresentava, vamos ver então, assistir a um vídeo pré-gravado da apresentação do Ivan Maia de Mel, da Universidade Federal da Bahia, sob o título de A Educação Artística Corpoética. E, portanto, passo desde já a palavra à Luana, penso que dará início ao vídeo, e depois, como disse, haverá lugar ao debate. Portanto, agradeço a vossa atenção para esta partilha. Obrigado, até já. Obrigada, Bruno. Então, eu vou exibir agora o vídeo, a apresentação do Ivan Maia. Certo, obrigado.
Olá, eu sou o professor Ivan Maia de Mello, sou professor na Universidade Federal da Bahia, sou membro do corpo docente do Bacharelado Interdisciplinar em Artes, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, do doutorado em Difusão do Conhecimento, onde eu sou coordenador do colegiado da UFBA, junto ao programa de pós-graduação em Difusão do Conhecimento. E, ao mesmo tempo, também participo do corpo docente do mestrado interdisciplinar da Unilab, a Universidade Afro-Brasileira, onde eu passei 3 anos e meio como professor e pude experimentar a prática, a proposta que eu vou apresentar para vocês, que é a educação artística corpoética. Eu sou professor e, ao mesmo tempo, poeta, tenho a formação de ator e venho há 30 anos praticando a improvisação em dança. Pude ainda ter contatos com outras linguagens, como compositor, letrista de algumas canções gravadas e também participando de cineclubes e outras práticas artísticas. Então, venho trabalhando com a performance, que eu chamo a performance corpoética antropofágica. Essa performance é justamente a linguagem a que se direciona essa proposta da educação artística corpoética. Então, eu sou natural de Recife e lá pude iniciar, há 30 anos atrás, durante esse momento em que estava fazendo a formação como ator, esta proposta do Corpoema como um grupo de performances, né? Que depois eu fui desenvolvendo a proposta, elaborando, trabalhando ela como oficinas, em alguns contextos diversos, e depois, finalmente, como um processo de uma componente curricular, um curso, né, dentro da universidade, como parte do currículo do bacharelado interdisciplinar em artes. Então, eu pude elaborar essa proposta e apresentá-la como tese de doutorado. O doutorado em educação, que teve como tese a autopoiesis do corpoema, né? Então, essa tese, que ela elabora o sentido dessa proposta, né? Ela foi publicada ano passado, né? Com o título Corpoema, a Vida como Obra de Arte. Então, nessa tese que eu elaborei, a proposta, né, estão presentes tanto a minha formação filosófica quanto a formação artística. E eu passei pelo mestrado em filosofia e a partir daí, né, a filosofia tem estado presente na elaboração dessa proposta como uma estética da existência, e a estética da existência corpoética está direcionada para a prática da criação, né, que é uma prática de experimentação criativa da performance corpoética antropofágica. Bom, a partir disso, eu quero apresentar para vocês essa proposta como uma proposta que eu já pude experimentar, como eu disse, em diversos contextos, né? E justamente por isso, agora, 30 anos depois do início do processo e quase 10 anos depois de ela ter se tornado uma tese de doutorado, então eu venho apresentar para vocês o sentido dessa educação artística corpoética. Então, a filosofia corpoética apresentada nessa obra, Corpoema, a Vida como Obra de Arte, vem sendo experimentada de modo prático e teórico na docência no Bacharelado Interdisciplinar em Artes da Universidade Federal da Bahia
e tendo antes sido experimentada, tendo sido experimentada na Unilab, a Universidade Afro-Brasileira, né, que fica no Ceará, com participação de estudantes cabo-verdianos e moçambicanos, entre outros africanos, além dos brasileiros. Essa perspectiva filosófica, elaborada como filosofia da educação corpoética, considera a educação de si a partir da experimentação criativa vivida coletivamente. A educação artística corpoética, experimentada criativamente através da preparação de performances antropofágicas, compostas a partir da antropofagia pensada por Oswald de Andrade, poeta e pensador brasileiro, propõe um processo criativo de produção de subjetividade singularizante, que resulta no ritual antropofágico dos corpoemas. A educação artística ocorre por meio da experimentação criativa como parte do processo de criação de performances corpoéticas antropofágicas, nas quais se realiza a transmutação do tabu em totem. Essa é a proposta do Oswald de Andrade desde o seu Manifesto Antropófago, de 1928. Essa proposta, então, ela foi elaborada em termos de uma transvaloração descolonizadora da subjetividade. Então, o caráter corpoético da performance se constitui através do processo experimental voltado para a poetização do corpo e a incorporação da poesia. O processo corpoético de experimentação criativa ocorre transversalmente, atravessando os campos de experimentação do espaço, dos impulsos, das relações de poder, dos afetos, das linguagens de expressão e da compreensão. A heterogeneidade da produção de subjetividade nesse processo é problematizada micropoliticamente pelo pensamento crítico dos processos de subjetivação em seus aspectos homogeneizantes, modelizadores, buscando promover a singularização subjetiva por meio de um processo criativo artístico, referenciado na estética da existência corpoética. Na experimentação do espaço, a educação corpoética favorece a constituição da ambientação da performance a partir da relação com sentidos locais e globais de ocupação do espaço de vida e relação com o ambiente. A ambientação da performance se estrutura a partir de uma instalação artística que é o totem, resultante da transformação de um tabu. Então, essa transformação do tabu em totem proposta pela antropofagia do Oswald de Andrade. Os aspectos da ambientação que são elaborados esteticamente convergem para a instalação totêmica do tabu transmutado antropofagicamente, que cada turma elege a partir de uma crítica problematizadora da experiência vivida. Na experimentação criativa dos impulsos, a educação corpoética favorece o movimento espontâneo de improvisação expressiva, que se desenvolve no sentido do contato e improvisação, como prática de dança voltada para um diálogo corporal, promotor da expressividade em sintonia com a relação de parceria dançante. A expressão corporal mobilizada é direcionada para a interpretação de poemas no sentido da incorporação da poesia, ou seja, a busca dos afetos e perceptos que o corpo pode expressar e que estão contidos nos poemas. Na experimentação criativa das relações de poder,
a educação corpoética favorece a autogestão coletiva por meio de práticas de organização produtiva para a apresentação da performance como evento artístico. A produção cultural do evento de apresentação torna-se um agenciamento coletivo crítico dos processos micropolíticos de dominação, hierarquizantes e modelizadores, em favor da experiência de relações horizontais voltadas para a autonomia e solidariedade, como modo de enfrentamento dos dispositivos de subjetivação capitalistas. Na experimentação criativa dos afetos, a educação corpoética favorece o cuidado de si, e dos outros, como caminho ético para lidar com os desejos, paixões e sentimentos que surgem na relação com o mundo e consigo mesmo. Práticas terapêuticas, como massagens, são experimentadas coletivamente, buscando fortalecer a autoestima e a amorosidade entre os participantes do processo criativo. Além disso, o compartilhamento de afetos possibilita o cultivo de valores éticos vitalizantes da criatividade, a partir da transvaloração antropofágica que transmuta o tabu escolhido em totem para a realização da performance como a afirmação da vida, ou seja, como cultivo do humor que torna a vida algo digno de ser vivido, afirmado. Então, na experimentação criativa da linguagem, a educação corpoética favorece a escrita de si como meio de mobilizar a expressão poética da experiência corporal. Esse processo de poetização do corpo passa pela leitura de poemas que falam do corpo e de suas possibilidades sensíveis relacionadas ao tabu escolhido para ser totemizado, promovendo a integração dos impulsos corporais voltados para a expressão poética. Na experimentação criativa da compreensão, a educação corpoética busca favorecer a intuição do sentido profundo de como cada um se sente em relação a si mesmo e o sentido amplo de como cada um se sente no mundo, para compartilhamento de sentidos e elaboração da compreensão da realidade comum vivida socialmente. A prática da meditação é a experiência que promove o florescimento da intuição interpretativa, produtora da compreensão, que gera uma cartografia genealógica da experiência compartilhada. A educação artística corpoética se configura, portanto, como um processo crítico e criativo de experimentação heterogenética, singularizante do corpo criador, voltado para a poetização do corpo e a incorporação da poesia, como possibilidades de fazer do corpo um corpoema e da vida uma obra de arte. Ou seja, tanto o sentido do devir corpo do poema, quanto o devir poema do corpo. Quer dizer, a proposta da educação artística corpoética, ela se configura dessa forma, como uma proposta de experimentação criativa, né, com o sentido antropofágico da transformação do tabu em totem e o sentido corpoético dessa relação entre corpo e poesia. Dessa forma eu vou finalizando e agradecendo a todas e todos, organizadores e participantes desse evento. Eu espero ter um bom diálogo com vocês e possivelmente chegar um dia em Cabo Verde, né, em Moçambique, para um contato presencial. Abraços!
Muito obrigado, Ivan, pela apresentação. Já teremos então o tal espaço de discussão, mas entretanto passo a voz para a segunda apresentação do Lucas Oliveira, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, sobre, portanto, uma apresentação e uma comunicação com o título de Outras Vozes no Museu e na Escola, reflexões a partir do arquivo de áudios para professores na exposição Histórias Afroatlânticas do Museu de Arte de São Paulo em 2018. Vamos então escutar e ver o vídeo preparado por Lucas Oliveira e já voltamos para mais diálogo. Até já. Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Lucas Oliveira, eu sou doutorando do Programa de Artes da Unesp, aqui em São Paulo, na linha de pesquisa de arte e educação. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, né, que apesar de saber que o congresso se endereça sobretudo a pensar o ensino de arte na escola, né, o meu campo de pesquisa é em mediação cultural nos museus, que no Brasil é entendida bastante em sua vertente educacional, ou seja, na relação entre museu e escola, né. Eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre mediação cultural, partindo da minha experiência como mediador responsável pelos programas de formação e interlocução com professores no MASP, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, entre 2015 e 2018, e eu partia dessa minha experiência para pensar, enunciar, produzir talvez algumas discussões, algumas perguntas sobre novas agendas de mediação cultural, né, novas ideias sobre que relações o museu pode estabelecer com sociedade, com a esfera pública, com o movimento social, com o seu entorno, né? Em grande parte com base nas ideias de Carmen Morte sobre mediação crítica, né? Essa pensadora alemã. E aí algumas coisas ficaram de fora, né? E um material muito bacana que a gente produziu no contexto de uma exposição no ano de 2018, as reflexões sobre esse material não entraram na dissertação, mas eu achei que as reflexões que ela produz, ou que eu produzi a partir daquela experiência, poderiam contribuir de alguma forma para pensar possíveis relações e contribuições do trabalho com mediação e educação dos museus para as escolas, né? Reflete, portanto, em grande parte, as preocupações da minha pesquisa de mestrado. E acho que dialogam com questões que eu sei que estarão presentes na discussão, por exemplo, por meio da pesquisa dos meus colegas de programa que também estão participando desse congresso e possivelmente dessa mesa, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês uma curtíssima apresentação. O título da minha apresentação é Outras Vozes no Museu e na Escola, reflexões sobre um arquivo de áudios para professores na exposição Histórias Afroatlânticas no MASP em 2018, certo? O MASP ele é um museu que trabalha com ciclos expositivos, né? Então, várias exposições monográficas e retrospectivas de artistas e uma grande exposição coletiva em cada ano, que de certa forma apresenta a tese da curadoria sobre um tema, né? Nesse ano de 2018, então, o tema foram as histórias afroatlânticas, os fluxos e refluxos dos trânsitos coloniais entre África, Américas e Caribe, né, ao longo de séculos, né. Diz que é a tese da curadoria, mas na verdade essa é a tese do Paul Gilroy, no seu livro O Atlântico Negro, né. Então, tenho aqui algumas vistas da exposição, né, era uma exposição que trazia a produção de artistas negras e negros, de diferentes lugares, né, do Brasil, dos Estados Unidos, do Caribe, da África também, e que também trazia documentos históricos e a produção de artistas brancos de outros momentos históricos que representavam, né, pessoas negras e que, portanto, contribuíram de alguma forma para construir um imaginário social e cultural em torno da representação dos negros no Brasil, né? E problematizava um pouco essas construções, né? E nesse período, né, eu estava à frente dos programas de trabalho com professores no museu. Então, eu tinha a responsabilidade de montar diferentes frentes de trabalho com professores. Mas, bem, se vocês olharem um pouco para mim, vocês vão ver, e eu me identifico como um homem branco, né? E a verdade é que naquele museu, naquele momento, mas também até hoje, né? Um pouco menos hoje, mas também até hoje, né? A grande maioria dos cargos que produziam conteúdos, programas e dos cargos de gestão estavam na mão de pessoas brancas, como acontece na maior parte dos museus de São Paulo, né? E como também nos cargos educacionais, nos cargos da política, nos cargos dos bancos, das empresas, enfim, no Brasil, né? Muito embora a gente seja um país em que metade da população se reconhece como negra, né? Então, preta ou parda, segundo as designações do nosso Instituto Brasileiro de Pesquisa de Geografia e Estatística, né? E é um problema
de desigualdade, né, de má distribuição, de uma falta de reconhecimento histórico, né, sobre o papel da contribuição dos homens e mulheres negras, da cultura afro-brasileira, das diásporas africanas, da nossa própria formação cultural, né? E eu me perguntava, né? Nós nos perguntávamos dentro da equipe de mediação, poxa, mas a gente é uma equipe majoritariamente branca, então, do ponto de vista da representação, do ponto de vista da correspondência dos afetos, do ponto de vista da interlocução com professoras e professores que viriam das escolas, trazendo questões específicas que nós ignorávamos, né? Nós não tínhamos condições de montar um programa educacional para essa exposição, né? Outra questão é que, embora aqui no Brasil exista uma lei, que é a Lei 10.639, uma lei criada em 2003, né, para inserir na nossa Lei de Diretrizes e Bases, no nosso currículo, né, a história da África, das diásporas africanas e a cultura afro-brasileira, né, com ênfase nas disciplinas de história e de arte, né, apesar da existência dessa lei desde 2003, nas nossas formações a gente não teve acesso a esses conteúdos. Eu me formei como professor de arte entre 2006 e 2010 e eu não tive nenhuma professora negra ou negro na faculdade e nenhuma aula que sequer problematizasse essas questões. Então, com que condições, né, eu que me formei em uma ótima universidade pública de São Paulo, faria esse debate, ignorando completamente esse debate, né? Em que condições os professores que também não têm uma formação adequada para discutir esses temas, que também não têm uma apresentação às amplas referências, né, da cultura negra, do Brasil, né, na sua formação, né, em que condições esse debate é feito na escola, né, em que condições esse debate é feito no museu, né. Então, o que eu vou apresentar para vocês foi uma das soluções que a gente encontrou, que foi a produção, né, desse material didático. Na verdade, é um conjunto de áudios, um tipo de audioguia, né, mas sem aquela voz robótica e anônima do museu dizendo verdade sobre a arte, né. O que a gente quis fazer era a gente convidou professoras, pesquisadoras, historiadoras, artistas, lideranças religiosas, lideranças do movimento social e do movimento negro, um mestre de capoeira, um griot, enfim, um grupo de pessoas, né, pessoas negras, que já tinha então um acúmulo, um trânsito, uma militância na educação, na arte, na política pública, enfim, em vários campos, para fazer esse debate, também transformando então o espaço que a gente tinha, os recursos que a gente tinha para visibilizar um trabalho que já acontecia fora do museu. Porque o MASP ia fazer essa exposição, esse ciclo expositivo por um ano, e depois viria outro ciclo, né? E aí a gente tinha esse problema, né? Bem, o ciclo vai passar, mas esses professores e professoras precisarão continuar tendo contato e referências para aprofundar, continuar, tirar consequências desses debates na escola, né? Então fazemos melhor promovendo a agência do trabalho dessas pessoas, tornando visível o trabalho de pessoas que desde muito antes do MASP já faziam essas pesquisas, essa militância, já produziam esse conteúdo, esse conhecimento e que continuariam fazendo isso depois que esse ciclo no MASP acabasse, né? Também era uma provocação criar um arquivo de áudios, né, uma provocação para o próprio museu, né? Criar um arquivo de áudios que permanecesse depois do fim da exposição, para provocar o museu, né, a pensar soluções sobre como então, a partir desse ciclo, revisar os seus modos de pesquisar a sua própria coleção, de ampliar a sua coleção, de apresentar a sua coleção, né, a partir desses debates, né? Quem sabe o museu conseguisse produzir não apenas um conteúdo vinculado a uma exposição, mas novas políticas culturais dentro do próprio museu, né, que refletissem esse debate. Então a gente produziu esse conjunto de áudios, que hoje integra outros conjuntos de áudios, um audioguia mais amplo do museu, mas que está acessível aí nesse link que vocês veem, soundcloud.com/maspmuseu. E eu vou compartilhar 3 faixas de áudio, sobre as quais eu vou fazer pouquíssimos comentários, porque o nosso tempo é muito curto, e no final da apresentação vou fazer 3 perguntas que eu considero que podem ser contribuições para pensar outros modelos de trabalho, né, outras consequências políticas, sociais no trabalho entre museu e escola, né, tendo em vista essa perspectiva de uma mediação crítica, de uma outra implicação do museu em relação aos debates quentes, debates urgentes na esfera pública, tá bom? Vou compartilhar aqui um dos áudios, só um minutinho, por favor. Vamos aqui. Então a gente vai ouvir um áudio da Juliana Ribeiro Bevilacqua, que é uma pesquisadora brasileira de arte africana, que vai falar sobre a coleção de arte africana MASP Robilota, que é uma coleção que faz parte do acervo do MASP, e problematizar a dificuldade ou os limites da catalogação, da pesquisa, do aprofundamento do conhecimento em torno da produção de arte africana ou de cultura material africana, como cada pesquisador prefere chamar, né? Ela problematiza a abordagem que o próprio MASP usa para apresentar essa coleção, a sua própria coleção, né? Usa
a palavra Yorubá para se referir a esses... Quando a gente usa a palavra Yorubá para se referir a esse povo que ocupa a Nigéria, Benin e também parte do Togo, é importante a gente ter em vista que a gente está se referindo a, na verdade, povos iorubás, que apesar desses povos compartilharem de uma cosmovisão e de outros elementos culturais, sociais, eles apresentam características que são particulares. E essa diversidade, então, e essa pluralidade, quando a gente se refere aos povos iorubás, ela também aparece na produção artística desses povos. A estatueta feminina, ela é muito interessante para ser usada como estudo de caso para isso que eu estou falando. Ela é identificada como da região dos Ibomina, que é uma região mais a nordeste da Nigéria, e ela tem algumas características que a fazem ser definida dessa área. Por exemplo, o penteado alongado, estriado, que nesse caso ele é projetado na região das costas por se tratar de uma representação de Exu, ou seja, ele traz, ainda que de forma mais sutil do que das outras estatuetas, esse elemento do falo. Ele é uma representação típica, clássica de Exu. Mas vamos aos elementos que fazem com que eu consiga identificar essa estatueta sendo da região dos Ibominas. Os olhos, eles têm formato de diamante. A pupila é projetada para fora e a cabeça, o rosto é cheio e alongado. Os lábios têm um formato triangular muito claro. Outro elemento fundamental são os seios, bastante inflados, com os mamilos demarcados. É uma outra característica importante de algumas produções dos Ibominas. E é claro que é importante chamar atenção para a presença de sandálias plataforma, que é um uso bastante... Bem, eu interrompi aqui por conta do tempo. Ela tem mais três áudios sobre essa obra, né? E ela vai um pouco trazendo critérios mesmo, né? Utilizados para critérios interseccionais entre a antropologia visual, mas também as artes, né? Para olhar para essa produção material, olhar para essa produção de arte africana, ibomina, né? E mostrar como existem uma estética própria, materiais próprios, técnicas próprias, uma história própria, né? E de como é problemático quando uma instituição como o Museu de Arte de uma cidade grande, com curadores de arte contemporânea e não de arte africana, decide pensar em como apresentar essas coleções sem que necessariamente haja alguém, um especialista, né, nos conhecimentos, nas histórias daquele lugar, né, de onde aquela peça foi produzida, né, olhando e pensando como aquela peça pode ser apresentada, de que modo ela pode ser exposta e que relações e problemas surgem quando ela é transposta de um outro espaço, de um outro ambiente, para um espaço de museu apresentar ao lado de pinturas. Enfim, é bem interessante continuar ouvindo esse áudio, porque ela vai não apenas falando das obras, mas também problematizando a relação dessa obra com o contexto daquele museu, com o contexto do MASP. Eu vou compartilhar agora um outro áudio, só um minutinho. A gente vai ouvir aqui o mestre Alcides, né, que é um mestre de capoeira e também um griot, aqui de São Paulo, que vai... ele também tem 4 áudios sobre essa pintura da Maria Auxiliadora, que é uma artista brasileira, né? Essa representação da capoeira, esse jogo que é culturalmente tão importante no Brasil, né? E ele vai falar desse jogo, mas é interessante porque ele vai trazer os cantos. E aí, ouvindo os cantos de um mestre de capoeira falando sobre a obra, falando sobre a pintura, você, de certa forma, como público, se desloca dessa relação teórica, abstrata, talvez, com a imagem, com a leitura da imagem, e pode acessar outras camadas de significado, outras camadas de pessoalidade, de experiência, né, para construir a sua relação, como público, com a obra. Vamos lá, então. Tem os instrumentos musicais também, na base da roda, tem um atabaque, né? Tem um birimbau, que são os instrumentos que comandam a roda de capoeira.
Também, hoje tem 3 birimbaus, um atabaque, 2 pandeiros, mas nessa época aqui, não era assim, organizava a roda com o instrumento que tivesse. Se não tivesse nenhum instrumento, o instrumento era a voz e as mãos para bater palma. Então tinha música na capoeira que cantava, por exemplo, a Guerra do Paraguai. Quando você canta Paranauê, Paranauê, Paraná, ei Paranauê, Paraná, ei Paranaguá, Paraná. Isso é a música que tá reverenciando, que está falando da Guerra do Paraguai, né? E tinha as músicas também, como a capoeira era muito reprimida pela polícia, então quando a polícia, cavalaria chegando, eles cantavam assim: vamos jogar capoeira enquanto a polícia não vem. Quando a polícia chegar, pau na polícia também. Vamos jogar capoeira enquanto a polícia não vem. Quando a polícia chegar, camarada, pau na polícia também. Então são músicas provocatórias que Bem, eu interrompi aqui porque o nosso tempo está no limite já, mas acho que esses 2 áudios trazem algumas das dimensões que a gente achou importante para conceber esse material e para transformar o nosso material, reconhecendo o nosso espaço e recursos de trabalho no museu, né, como equipe de mediação, né, em uma plataforma para visibilizar o trabalho dessas pessoas, para trazer outras abordagens possíveis, outros olhares possíveis e fazer, mostrando o nome dessas pessoas, as abordagens que elas trariam, as discussões que viriam junto com um conjunto de áudios, né, provocar os professores a irem além dos limites daquilo que o museu como MASP pode oferecer dentro desse debate. Então, acho que para finalizar, enfim, tem 1000 coisas para ouvir, esse conjunto é muito diverso, esse é um debate muito profundo e profícuo que tem acontecido no Brasil, nessa nova onda de valorização da cultura negra no Brasil, para usar o termo do pesquisador do Museu Afro-Brasil, Renato Araújo, né? Mas eu acho que, apesar dessa dimensão dessa, não sei se pessoalidade, mas dessa humanidade, desses timbres, né, que esse conjunto de áudios apresenta e do interesse que ele provoca, junto com essa exposição, né, a gente pode se afastar um pouquinho dessa experiência localizada, situada, para produzir 3 perguntas que eu acho que cabem à mediação cultural, cabem a quem trabalha com mediação e educação dos museus, né, para tirar outras consequências do trabalho com os públicos, que não só a apresentação de uma exposição, né, que seria uma atitude que começa quando a gente indaga os limites da nossa própria possibilidade, os limites do nosso próprio trabalho e busca mais aprender no diálogo com a sociedade do que, de fato, apresentar, concluir, objetificar, encerrar um conjunto de questões que possam ser trabalhadas a partir de uma exposição, a partir de um acervo, né? Em geral, esse diálogo com o público nos permite produzir muitas questões a mais do que aquelas que a curadoria nos apresentou a priori, né? E a gente precisa começar a construir consequências, né, dessa diversidade de questões que a gente produz na conversa com os públicos, sobretudo quando a gente ousa tangenciar debates sociais candentes, questões que são conflituosas na nossa esfera pública. Então, trago aqui 3 perguntas para vocês, né? A primeira pergunta que eu trago para vocês é se é possível, né, que interlocuções, né, os mediadores culturais e educadores dos museus podem realizar com os públicos, né, de modo a contribuir com os modos de pesquisar, ampliar e apresentar as coleções dos museus, né? Isso para que o museu não apenas apresente pesquisas prontas para a sociedade, mas para que ele se aprofunde, né, no diálogo com o público, no tempo, tirando outras consequências dessa relação pública, né? A segunda questão que eu trago para vocês, né, bem, pensando que esse conjunto de áudios presumia não apenas apresentar um acervo, mas também, né, endereçar aos professores o desafio de implementar nas escolas a Lei 10.639, né? Então, isso significa não tomar o museu como um estandarte da cultura, uma finalidade em si mesma, mas como um caminho para potencializar os debates e práticas em curso já nas próprias escolas, né? Então, eu me pergunto, que propostas e formatos podemos experimentar para que, consideradas as diferenças e especificidades entre museu e escola, né, a gente produza uma relação mais horizontal entre essas duas instituições, né? Reconhecendo os professores como pares, como criadores, né, e como interlocutores potentes. E por fim, me pergunto aí qual o papel, né, as plataformas como esse conjunto de áudio, mas também outras, né, poderiam ter para legitimar
para visibilizar e para difundir experiências de aprendizagem e criação bilaterais entre museu e escola, né? Pensando que esse conjunto de áudios continua disponível, apesar de esse ciclo expositivo já ter acabado há 3 anos. E acho que é isso que eu queria trazer. Fico aqui à disposição para a gente conversar mais sobre isso, é um pouquinho dessa experiência, que eu acho que da qual acho que é bem interessante partir para pensar de modo mais amplo outras experiências, outras perguntas, outras indagações sobre a natureza do trabalho entre museu e escola e sobre a natureza do que a gente chama mediação cultural. Deixo aí meu contato para vocês, fico à disposição para outras conversas. Até breve. Muito obrigado, Lucas, por mais esta apresentação, e vamos passar de imediato à terceira e última apresentação desta mesa, uma apresentação de Felínio de Sousa Freitas, da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, no campus de São Paulo, e no programa de pós-graduação em artes do Instituto de Artes desta universidade. A comunicação tem como título "Para uma outra leitura do mundo por meio dos livros e dos saberes decoloniais do Orixá Exu". Passo então a palavra videográfica de momento, mas em breve também telematicamente em direto, para o Felínio de Sousa Freitas. Obrigado. Olá, meu nome é Felínio Freitas, atualmente sou pesquisador do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de São Paulo, e também sou bolsista CAPES Demanda Social. Meu estudo é orientado pela professora doutora Rita Luciana Berti Bredarioli, e a minha pesquisa investiga as conexões, as poéticas e saberes entre mediadores de leitura e os saberes do Orixá Exu. Esse orixá é conhecido como mensageiro nas religiões de matriz afro-brasileira. Também falo de livros, de mediação de leitura, de sensibilidade, e os livros como possibilidade de imaginar e criar outros mundos, outras realidades inventivas e também sensíveis. Apresento um pouco desse estudo e também sobre a potência e a possibilidade, a beleza e a poética da mediação de leitura. Agora apresento a minha pesquisa para uma outra leitura de mundo por meio dos livros e dos saberes decoloniais do Orixá Exu. Sobre essa pesquisa, o objetivo é investigar as características da poética e as similaridades entre os saberes do Orixá Exu e de mediadores de leitura que trabalharam com mediação dentro de indústrias em cidades do interior e Grande São Paulo entre os anos de 2017 a 2020. Nesse projeto, que existe desde o começo da década de 40 aqui no Brasil, trabalhei durante 3 anos. A presente pesquisa ela surge da minha inquietação enquanto profissional de mediação cultural e da busca de investigar o que era mediar livros dentro de indústrias para um público com idade entre 18 a 65 anos e que, em sua grande maioria, só leu com regularidade durante o período escolar. Comecei a associar as minhas práticas de mediação com a criação de hipóteses sobre os trânsitos de Exu e seu lugar de atuação, ou seja, a encruzilhada, usando a poética da palavra e da escuta do orixá associada aos saberes e práticas operadas pelos mediadores de leitura no Espaço Abril. Como metodologia, esse estudo utiliza a autoetnografia como meio de investigar a minha prática de mediação de leitura com operários e operárias dentro dessas indústrias. E para essa análise eu trago alguns pensadores, autoras sobre educação não formal, como a Maria da Glória Gon, mediação cultural, Darras e Ana May Barbosa, leitura, Mangel, Lajoli Zilberman para pensar a história da leitura no Brasil. Trago também algumas conceituações sobre candomblé, sobre Exu, sobre encruzilhada, a partir de pensadores como Bastide, Rufino, Pierre Verger e uma série de outros pensadores também, como Leda Maria Martins. E também, para pensar a leitura de mundo antes da leitura da palavra, trago para essa conceituação o nosso querido Paulo Freire. A coleta de dados nesse estudo ela está sendo realizada por meio de 10 entrevistas com mediadores que trabalharam no projeto entre 2017 a 2020. Onde Exu e mediadores se encontram. Sobre Exu, Santos diz que foi dado a ele o poder de dominar as palavras, ou seja, ele é um mensageiro.
Assim, Exu torna-se a mensagem, o mediador e também o intérprete, permitindo a comunicação entre os orixás e os homens. E quem é este ou essa mediadora de leitura? Vejo o mediador de leitura como uma pessoa que estende pontes seguras entre livros e leitores. Ávila diz o seguinte, abre aspas, sobre um mediador ou sobre uma mediadora de leitura. O mediador é como um narrador ancestral, que sempre tem uma história para contar sobre um livro, uma cena que leu, uma poesia que o emociona, uma história de amor que o move, para viver a sua própria história. E do outro lado, há quem o escuta e o observa, podendo ou não trilhar caminhos de aproximação, fecha aspas. Dentro desse estudo, para ampliar essa discussão, eu trago alguns conceitos como terreiro para pensar esse espaço de mediação, que eu digo que dentro desse processo de mediação nas fábricas, eu vejo muito esse espaço fabril de mediação, analisando ele com a poética dos terreiros de candomblé. Vejo também, enfim, falo sobre assentamento dentro das casas de santo. Ele é o local onde os filhos e filhas se conectam com o sagrado. Então, dentro do meu estudo, o assentamento são os livros, ou seja, a possibilidade de conexão com uma sensibilidade, com o conhecimento, com a leitura de mundo. E trago a encruzilhada, que é o local onde o orixá Exu mora, onde ele vive, onde ele atua. A encruzilhada desses mediadores ou dessas mediadoras. Essas mediações de leitura sempre aconteciam em lugares de passagem, sempre nas portas dos refeitórios, ou seja, eu vejo como uma encruzilhada e trago também a questão da palavra, ou seja, como estamos dizendo a palavra, como estamos pensando a palavra no nosso dia a dia, ou até mesmo algumas provocações, livros para quê e para quem. Vários terreiros sobre deslocamentos. O espaço de mediação fabril vejo como um terreiro, ou seja, era o terreiro desses e dessas mediadoras. Faço uma relação entre esse espaço onde esses profissionais atuavam e os terreiros de candomblé. Os terreiros são, em síntese, lugares de saber. Neles o tempo corre noutra dimensão do tempo dos homens e mulheres, não é guiado pela pressa, pelas pressões mundanas ou pelo barulho cotidiano. Trata-se de um lugar para o cultivo do cuidado e da escuta, da sensibilidade, da inteligência, dos laços familiares e comunitários, ou seja, é um espaço contracolonial, assim como pode ser e deve ser um espaço de mediação de leitura. Vários terreiros sobre deslocamentos. Vejo que a relação construída entre os espaços de mediação de leitura dessas fábricas, ou que ocorriam nas fábricas, e os terreiros de candomblé ocorrem justamente pela potência inventiva, pela possibilidade de desconstrução por meio do conhecimento e das provocações para pensar, questionar, rasurar as verdades já postas pela sociedade, na sociedade, pela possibilidade de atuação de um outro estar, olhar, sentir contracolonial do pensamento. E aí vejo esse trabalho de mediação de leitura, ele pode ser avaliado a partir da cosmopercepção, ou seja, a mediação também abrange o saber, os diferentes sentidos e a descrição de mundo a partir de diferentes grupos culturais. Sendo assim, a mediação de leitura tem como meta construir outras possibilidades de imaginar, de estar no mundo, numa relação dialógica entre o saber do mediador ou da mediadora e do participante da mediação, ambos sendo atravessados pela fala e pelo conhecimento de cada um em um processo de retroalimentação polifônico constante. A mediação de leitura e Exu. Quais as relações? Para mediar tanto Exu, os mediadores provocam, questionam o ouvinte, acolhem o receptor, com o objetivo de transformar e de ressignificar a mensagem. E aí o pensador brasileiro Rufino diz o seguinte, abre aspas, Exu emerge como potência para examinarmos os fenômenos constituídos no campo da linguagem, uma vez que é o comunicador por excelência. Exu é o linguista e intérprete do sistema mundo. Dessa forma, é um princípio necessário para o diálogo, elemento fundamental para qualquer processo de produção de conhecimento e também da própria condição humana. Fecha aspas. E onde Exu e mediadores de leitura ou mediadoras se encontram? Enfim, esse encontro está alicerçado na comunicação na palavra. Como disse Rufino, Exu emerge como potência para examinarmos os fenômenos constituídos no campo da linguagem, uma vez que é o comunicador por excelência.
Pensando em mediação de leitura dentro do Espaço Fabril, comecei a fazer alguns questionamentos sobre quem foram os meus primeiros mediadores de leitura e de mundo. E daí chego na figura da minha avó paterna, Petronília Guimarães, que foi a minha primeira mediadora de leitura e também de mundo. E também chego na figura da minha mãe, que foi essa outra pessoa que apresentou os livros e também fez essa leitura, essa apresentação de mundo. Onde vivia, no interior da Bahia, na zona rural, a oralidade era o fio de ouro que tecia a mediação de mundo, ou seja, essa mediação para a liberdade, para o exercício pleno da cultura e da cidadania e também para a vivência coletiva. Sobre leitura de mundo, Paulo Freire diz o seguinte, abre aspas, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele, fecha aspas. Nesse sentido, os mediadores observavam e tentavam provocar esses leitores para dois tipos de leitura, tanto a de mundo quanto a de palavras, ou seja, a junção da palavra mundo, como indica Paulo Freire. Dessa forma, essas e esses mediadores ou mediadoras, por um lado, pretendiam gerar provocações para que essas pessoas lessem os seus corpos existências, suas relações com seu entorno, seu bairro, os movimentos sociais e políticos que ocorriam na sua cidade, no país e também no mundo. Ou seja, a leitura da palavra mundo, ler o mundo bem antes das palavras. Sobre Exu e sua morada. Exu mora na encruzilhada e nos lugares limítrofes, como mercados, esquinas e porteiras, ou seja, lugares de possibilidades de passagem de cruzamento e de potência. A encruzilhada dos mediadores ou dessas mediadoras, as portas dos efeitórios das fábricas. A encruzilhada é apontada por anjos como um ponto de ambiguidade, pode ser o começo, o início de um fluxo, até mesmo um fim, como um local em que os caminhos se encontram, espaços de tomada de decisões ou até mesmo onde se acha um caminho para seguir. Vejo esse cruzamento entre encruzilhada e espaços de mediação de leitura. Analiso esse espaço de mediação de leitura como um espaço de possibilidades, de passagens de cruzamento e também de muito respeito, onde os livros costuram esses saberes, essas possibilidades. Quando penso em Exu, quando penso em mediadores de leitura, qual é a relação? E como também que esses saberes e artimanhas de Exu estão presentes nas falas dessas e desses mediadores. No momento da mediação, há movimento, há troca, há deslocamento nessa encruzilhada com suas múltiplas possibilidades por meio das palavras, seja oral ou também escrita. Uma pensadora brasileira chamada Regina Machado, ela diz o seguinte sobre a palavra. A palavra, abre aspas, permite a transformação de um mundo de pensamentos, percepções, perguntas, intuições e afetos em comunicação, fecha aspas. Esse diálogo e encontro, ali durante o momento da mediação de leitura, possibilitava um jogo de fala e de escuta entre mediadores e operários e operárias que estão participando da mediação de leitura. A palavra também, ela emergia como bússola, como norte para essas costuras. A palavra era usada para gerar conhecimento e para parir outros saberes, sempre auxiliados nesse parto pelos participantes da mediação, para cuspir provocação, para dizer encanto, para costurar travessuras e também deslocamentos para a vida. O que eu chamo de mediação do encanto, mas não encanto sem críticas, sem dúvidas. Um encanto de provocação, de amarração, de deslocamento, de incertezas e certezas, que levavam sempre a diálogos plurais e não monológicos. Vejo que sobre essa relação entre Exu, mediadores, livros, a palavra, conhecimento, esses mediadores de leitura, eles provocavam, enfim, apontavam caminhos, revelavam detalhes não vistos ou vistos e não percebidos na sua inteira importância, o som da palavra, a entonação, a pausa durante a leitura da poesia, o espanto no olhar, o chamar a atenção para o cotidiano por meio dos livros, o saber do mediador, o saber contido na obra e o saber do ouvinte operavam nova significação e potência do momento por meio da palavra, por meio do saber dos livros, do outro e também da vida. Considerações por agora finais. Um mediador ou uma mediadora atenta, lê o seu público e tenta decifrar esses códigos verbais, não verbais, corporais, para falar sobre livros e também sobre o mundo. Mediadores e mediadoras de leitura têm a missão de deseducar os sentidos colonizados historicamente.
A mediação de leitura enquanto uma possibilidade poética, estética, política, afetiva, assim como as outras possibilidades de reinvenção presentes na encruzilhada, que é o local onde vive e atua esse orixá mensageiro chamado Exu. E a tarefa de um mediador ou de uma mediadora de leitura é de soprar encanto para a vida, por meio da poesia, por meio dos livros, por meio de pensar outras possibilidades de estar e de existir poeticamente e afetivamente na sociedade. Obrigado. Muito bem, obrigado ao Felínio de Sousa Freitas, obrigado a todos, obrigado pelas vossas partilhas, pelas vossas apresentações, e temos agora alguns minutos para abrir o diálogo com todos, e lanço então o desafio para alguma questão que queiram colocar. Os três apresentadores desta mesa estão aqui connosco e estão certamente disponíveis para comentar, esclarecer, responder a todas as nossas inquietações que possam ter surgido depois das suas apresentações. Alguma questão no Zoom? Eu ia dizer na sala, não é na sala, nesta sala enorme que é o Zoom. Poderão também, naturalmente, lançar algum comentário, alguma questão no bate-papo, no chat do Zoom, e portanto será importante até para ajudar a trazer aqui uma discussão que possa ser interessante. Bem, se não houver desde já, eu posso também lançar algumas questões para refletirmos, e depois certamente mais pessoas se juntarão neste diálogo depois destas apresentações muito interessantes. E se calhar eu começava pelo Ivan Maia, agradecendo mais uma vez também, dando os parabéns por uma investigação que me parece extremamente interessante, extremamente densa também, se calhar por vertida em tão pouco tempo, uma investigação doutoral, certamente dos tais 30 anos de experiência e de partilha disto. Eu gostaria de saber um bocadinho mais, porque parece-me profundamente interessante, e gostaria de saber se existe algum exemplo, partilha de processos experimentais, ou algum tipo de documentação, algum tipo de concretização em registro, ou videográfico, ou audiográfico, ou o que seja, desse trabalho experimental que tem vindo a realizar, quer enquanto investigador, mas também enquanto docente na sua universidade. Então, agradeço, Bruno, pela questão. Parabenizo meus colegas Felínio e Lucas pelas brilhantes apresentações. Inclusive, quero dizer logo que trabalho como professor de uma componente curricular de mediação cultural que tem a Unesp como referência, uma das melhores referências para todo esse trabalho relativo à mediação cultural, né? E as comunicações de vocês me interessam muito, então quero estabelecer desde já uma relação para além desse momento, né? E dizer que, sim, Bruno, nós temos alguns registros, né, que foram feitos pelos apresentados por turmas de estudantes do bacharelado interdisciplinar em artes, né? Então, nesse sentido, temos vídeo no YouTube, né? E também no Facebook. Eventualmente, eu vou poder também compartilhar com vocês, né? Tem também um artigo que eu publiquei sobre a elaboração da proposta, né? Um artigo mais de uma narrativa autobiográfica, que foi publicado na revista Z Cultural da UFRJ, né, que é organizada, dirigida pela Heloísa Buarque de Holanda, e se chama Nomadismo Corpoético. É o nome do texto publicado na revista Z Cultural. Então,
esses registros, de um modo geral, foram feitos de modo muito simples, ou seja, sem uma produção propriamente mais elaborada em termos de audiovisual. Era basicamente o mero registro, porque o foco estava na performance e no seu caráter presencial, né? Inclusive como um acontecimento envolvente, que busca a participação do público, né? Então, nesse sentido, inclusive, de certo modo, é o momento em que a gente busca se aproximar dessa possibilidade de uma mediação cultural, que não é o foco, já que o foco está num processo criativo. Quer dizer, nesse polo, que eu considero indissociável, entre criação e recepção, né, eu percebo os trabalhos dos meus colegas mais voltados para o polo da recepção, né? E, ao mesmo tempo, eu, que estou nesse polo da criação, também estou voltado, em menor parte, digamos assim, não como foco, mas também para o polo da recepção, de modo que a mediação cultural é uma parte importante do acontecimento da performance, né? Muito bem, obrigado. Depois, se for possível, Ivan, também partilhar connosco, até via chat, um ou outro link. Penso que será importante também para percebermos de que forma é que existe esta concretização invisível deste processo criativo e como é que ele se derrama em performance. E só mais uma questão, eu claro que os oradores que estiveram aqui, se quiserem, até porque percebo que há interesses mútuos nas investigações, podem também, naturalmente, fazer questões assim, entre vocês, não tem qualquer problema, acho que até é bastante interessante. Mas eu terminava só até com mais uma questão para o Ivan, que me suscitou algum interesse e também algum questionamento sobre esta ideia da performance como celebração da vida, não é? A questão do totem, da passagem do tabu e do totem, mas não a arte como e vida, mas não ouvi nunca a palavra ritual. Ivan, por algum motivo particular ou apenas por uma questão semântica, como é que vê esta perspectiva também de alguma ritualização no processo, até como dizia, antropofágico do corpoema e tudo isso? Justamente, Bruno, não lembro agora, na apresentação dos 15 minutos, né, que não deu para explorar muita coisa, eu ter mencionado esse caráter ritualístico, mas ele é justamente o elemento estruturante da performance, a performance como uma performance ritual. E, nesse sentido, o ritual antropofágico dos corpoemas, né, que constitui a performance, é um ritual de transformação do tabu em totem. Então, a própria totemização, né, desde a instalação artística do totem no espaço, para a constituição da ambientação da performance, até o próprio processo ritualístico, no sentido de um encantamento, né? Isso que esteve presente também no caso, na comunicação do Felínio, né, como parte do processo da mediação, né, essa componente do encantamento. Então, desde o assentamento do totem ao processo de encantamento que é mais musical e dançante. Então, através de cantos e danças que evocam elementos das culturas originárias, né? Então, aqui na Bahia, a gente tem mais contato com o povo Paiaiá, o povo Pataxó, né? Em Pernambuco, eu tive mais contato com o povo Funiô e o povo Chucuru, né? Então, e tive contato com guaranis em Minas Gerais, a partir de um encontro de indígenas, no Rio de Janeiro, com outros povos, mas contatos mais pontuais, né? Contatos mais frequentes foram aqui no Nordeste do Brasil, e essa poética originária, no sentido de cantos e danças que compõem as ritualizações
dos povos originários, ela está presente como elemento, digamos, que permeia a própria estética, né, da performance corpoética antropofágica, de modo que os poemas eles são corpoetizados no contexto de um ritual que tem o seu enraizamento nesses elementos culturais de povos originários, indígenas e afro-brasileiros. Muito bem, obrigado, Ivan. Excelente. Podemos, será que já surgiu alguma questão? Eu tenho uma pergunta para o Ivan, Bruno. Por favor, Lucas, sim. Ivan, obrigado pelo compartilhamento conosco. Eu e o Felino somos do mesmo programa, aqui da Unesp, né? Então é muito bom ouvir alguém que fala de um contexto muito diferente. O contexto da Bahia é muito diverso, né? Muito diferente do contexto de São Paulo. E eu achei bom você trazer nessa resposta à pergunta do Bruno, né, essa relação com vários diferentes povos originários, né, em que performance e ritos se misturam, estão juntas, né, e as relações entre teoria, cosmologia e corpo não são tão dissociadas como dentro da academia, dentro da universidade. Mas eu queria te perguntar como é, dentro do espaço acadêmico, e aí não necessariamente a resposta dos estudantes, né, mas a resposta da própria instituição e estrutura. Como é dentro do espaço acadêmico a recepção de uma metodologia de trabalho, de pesquisa, de criação, baseada em arte, ou baseada em cuidado de si, né, enfim, baseada num trabalho que envolve corpo. Você falou de duas práticas, eu fiquei tentando imaginar como se dão essas práticas. Você falou de massagens, você falou de meditação, né? Eu queria saber como é que é a recepção disso dentro do ambiente acadêmico. Sim, realmente a gente busca extrapolar o acadêmico, né? O contexto ou seja, o acadêmico em sua subjetividade. Então, através de uma experimentação que, inclusive, transgride alguns dos parâmetros que são estabelecidos como parâmetros institucionais da academia, né? Inclusive, a própria realização da performance, ela ocorre dentro do campus, mas em espaços que não são espaços para a arte, ou seja, é a ocupação artística de um espaço que não está, a priori, destinado à arte. Então, até para romper com essa coisa de arte propriamente, né? No sentido de uma performance que busca se apresentar, como o Bruno já questionou, de forma ritualística. Então, nesse sentido, importa muito mais a descolonização da arte, e essa descolonização através de uma transformação do tabu em totem que cada turma escolhe. Então, por exemplo, vocês trouxeram pesquisas que estão enraizadas num solo cultural iorubá, né? Tanto a análise da estatueta quanto a mediação de Exu, que inclusive foi o tema da nossa aula inaugural no semestre passado. Eu e mais 2 professores do curso do Bacharelado Interdisciplinar em Artes gravamos uma aula para 3 turmas, né, que era sobre Exu Njila, que trazia também a cosmopercepção banto, né, Exu Njila como mediador cultural, para essa componente de ação e mediação cultural através da arte, né, que isso é uma componente obrigatória do bacharelado interdisciplinar em artes. Então, nesse sentido, é que a realização da performance ela extrapola, né, o âmbito acadêmico em busca desse enraizamento existencial na experiência cultural de diferentes povos, né, quer dizer, conectando com esses povos indígenas e afrodiaspóricos e, inclusive, experimentando também o contexto fora da universidade, com aulas em praças, parques, praias, né? Quer dizer, buscando também uma aproximação com esse sentido da relação com a natureza, quer dizer, considerar que a performance dialoga também com a noção do antropoceno e de todo o questionamento e problematização da nossa experiência
de habitantes do planeta, quer dizer, de pensar ecologicamente o processo criativo da performance. Né? Muito bem, Ivan, obrigadíssimo. Eu lamento, estou a tentar também lançar questões ao Lucas e ao Felínio, uma vez que temos pouco mais do que 5, 6 minutos para terminar esta sessão, até porque depois se o programa continua bastante denso, mas se calhar passava então aqui uma questão que foi levantada pelo próprio Lucas. Não temos tempo se calhar para abordar as 3 questões, mas interessa-me particularmente e gostava de lançar também a discussão para todos e todas, aqui a questão das propostas e formatos que se podem experimentar, no fundo, para produzir uma relação mais horizontal entre museu e escola. O Lucas lança esta questão no final da sua apresentação, uma das 3 questões que lançou. Claro que será muito interessante no futuro refletirmos sobre todas, mas se calhar neste momento gostava de ouvir, ou o Lucas também, mas qualquer interveniente que esteja nesta sessão, sobre como é que é possível, como poderá ser a melhor forma de potenciar uma relação entre museu e escola. Nossa, é uma pergunta bem difícil, né? Mas eu acho que ela tem que ser respondida em contexto, né? De que museu estamos falando, de que território estamos falando, de que escola estamos falando, né? A gente tem o roadmap da Unesco, do ICOM, mandando regras para o mundo inteiro sobre como os museus devem trabalhar, o que deve se fazer, né? Mas cada cidade, cada contexto, cada experiência cultural vai responder a essas caixas de empilhar cultura, né? A essas caixas de empilhar fatos culturais, são os museus, de um jeito. Então, eu acho que a primeira coisa a se fazer é entender que o museu oferece um recorte da cultura, mas que ele não é o estandarte da cultura. A cultura está lá fora, a cultura está na vida, né? E as pessoas não são privadas de cultura, as pessoas não são privadas de nada. Então, o educador ou o mediador, a mediadora do museu, né, tem que entender que quando ele vai trabalhar com esse público específico, dentre vários, que é o professor, que é a professora, né? A escola é um universo cultural em si mesmo. A escola também produz cultura. A relação entre escola e território também é uma relação de produção de cultura. Então, tem que mudar essa ideia de que as pessoas, os professores vão buscar a cultura no museu, vão buscar a arte no museu, né? E entender que o museu tem que ser um espaço de passagem, né? Em que o professor passe com seus grupos para tirar algumas ferramentas com as quais ele passa a trabalhar no seu próprio território cultural. Né? Então, deshierarquizar essa relação. Né? Aqui no Brasil, eu não sei como você escuta isso, Bruno, mas a gente fala bastante em mediação, mas uma perspectiva muito próxima, na verdade, da do Paulo Freire. Né? O Fellini falou sobre Paulo Freire, a ideia de uma leitura de mundo que antecede a leitura da palavra, que antecede também a leitura do fato cultural, enfim. Né? E eu acho que a gente fala de mediação muito nesse sentido. A gente tem que deshierarquizar essa relação, assim, né? Entender o museu como uma circunstância, como uma instituição colonial, e construir outras experiências de agência com o território, com os professores, né? Acho que tem que conversar mais com os professores e tem que parar de fazer só as visitas, né? Porque senão fica aquilo de a gente vai passar alguma coisa para alguém, isso é tão patrimonialista, ultrapassado, né? Essa relação tem que ser mais longa, tem que ser mais consequente, e as professoras e professores têm que ser mais ouvidos em relação ao que eles esperam dessa relação. Muito bem, obrigado, Lucas. O Ivan tem uma questão, não sei se é para o Lucas. Sim, é para ambos, né? Porque ambos trabalham com mediação cultural e algo que surgiu, que eu fiquei justamente pensando a respeito, me provocou, que é, primeiro, a caracterização da emergência de todo o interesse na cultura afrodiaspórica no Brasil, que, ao mesmo tempo que é interpretado como uma nova onda, né? Ela tem aspectos, digamos, homogeneizantes e, por outro lado, pode ser interpretado também como uma insurgência sobretudo antirracista, né? De uma luta. E, nesse sentido, ela é mais heterogeneizante. Então, eu colocaria a questão relativa à mediação cultural em termos da diferença entre uma mediação, digamos, mais conciliadora, do tipo que é desenvolvida, por exemplo, no âmbito da justiça, né? A mediação de conflitos, buscando conciliações,
né? E, no âmbito da mediação cultural, a mediação provocadora, quer dizer, pensar essa diferença entre um Exu provocador, que não está buscando harmonizar ou conciliar, digamos, o conflito, mas de provocar o conflito, muitas vezes, no sentido de fazer pensar, né? Sobretudo aí no caso da leitura, né? Essa mediação freiriana que provoca, né? Então, essa atitude provocativa da mediação como um contraponto à atitude cultural, né? Que, como vocês veem isso no trabalho que vocês estão realizando, né? Nesses contextos da fábrica e do museu. Eu vou pedir uma resposta rapidíssima, se calhar Felínio, que ainda não o ouvimos, uma resposta de 1 minuto, porque não queria realmente terminar sem o ouvir, mas teremos que terminar muito, muito em breve. Felínio. Bom, primeira coisa, peço licença a Exu, e segunda coisa, fora Bolsonaro, porque o país está no mapa da fome, temos um governo genocida, temos um governo que persegue educadores, pesquisadores, artistas, temos que falar isso, estamos passando por uma ditadura neste país, então penso, já respondendo o Ivan e provocando também, a mediação dentro desse quesito de questionar e de provocar. E aí, Ivan, quando você fala dessas questões, eu penso muito na fala do Lucas, né? Enfim, de outros olhares e outros saberes. Nós somos um país colonizado. Enfim, o Brasil não começou em 1500. O Brasil já existia antes de 1500. E isso a gente não escuta na escola. Isso a gente não escuta, enfim, nos museus. Estamos escutando agora. Acho que esse movimento que o Lucas falou, enfim, teve a exposição afroatlânticas e muitas outras questões que estamos discutindo, né? E aí, quando eu penso em livro, eu penso muito numa cadeia frágil, enfim, como, enfim, muitos outros processos educativos aqui no Brasil, né? Enfim, nós não somos valorizados, enfim, nós lutamos constantemente para falar sobre livros e para falar sobre sensibilidade. Acho que agora, neste governo genocídio que estamos vivendo, nesta ditadura que estamos vivendo aqui no país, falar de leitura, falar de Exu, falar de candomblé e de outros olhares e outros saberes é falar sobre resistência, é falar sobre outros olhares e também outros pensares, né? Não sei se eu respondi, enfim, dentro desse pouco tempo que eu tive aqui, mas acho que é justamente isso. Acho que só para finalizar, acho que é justamente, né, de pensar na vida como uma obra de arte. Pode ser utópico isso, mas a gente tem que pensar, porque todos os dias um corpo negro tomba na esquina, um terreiro é invadido, é queimado, enfim, e acho que é isso. Obrigado. Muito obrigado, Felínio, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Ivan, obrigado a todos que participaram nesta sessão e, de facto, uma conferência sobre educação artística que também não reflita ou que não faça uma reflexão séria, como acabou de fazer o Felínio, também politicamente e sobre o estado das coisas, parece-me absolutamente fundamental, e também obrigado por essa partilha, por esse manifesto que trazido aqui. Obrigado a todos e até breve. Vamos continuar a seguir esta conferência até desde já numa outra mesa com a moderação da Ana Paz. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. Fora Bolsonaro.